Olá, queridos, mais uma vez aqui com um devocional para alimentar você aí nesse período nosso, né? Dessa vez eu quero falar um pouquinho sobre as emoções e a primeira emoção caracterizada aí é uma das que mais ocupa aí o jeito de viver do povo. A gente percebe que há uma dificuldade, né, de se orientar em função dessa emoção que salta muitas vezes e acaba estragando relacionamentos e tudo. Eu estou falando sobre a ira. Então eu quero trazer para os irmãos o que está lá em Tiago, capítulo 1, a partir do verso 19, diz assim: Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Eu acho que boa parte de nós, vez ou outra, acaba enfrentando esse tipo de sentimento, né? É uma emoção forte que invade a mente da pessoa no momento e que afunila tudo. Você simplesmente não consegue pensar quando você está realmente bem irado. E aqui o texto bíblico caracteriza o que é isso, né, da ira do ser humano, o que ela faz com a gente. Aqui no caso está citando, né, Tiago está falando que a ira do homem não produz a justiça de Deus. E aí como é que a gente vai viver isso, né? Porque é inevitável que em algum momento você não acabe perdendo a cabeça por alguma coisa ou se meta em alguma dificuldade realmente bem gritante. Eu fico me lembrando, eu fico pensando, na verdade, um povo do período bíblico, a primeira igreja, como era isso, enfrentar as suas emoções diante da palavra de Deus, vivendo o cotidiano, porque eles tinham elementos ali bem fortes para manter uma ira acesa constantemente no coração. Afinal de contas, todo o Império Romano subjugava o povo, eles viviam debaixo de tributos, um imposto muito forte, eles não tinham condições de se alimentar direito, se movimentar direito, tudo dependia do governo, e o governo era implacável, cobrava muito caro para que eles vivessem. E não apenas isso, as perseguições cristãs, e a perseguição que eu me refiro lá não eram perseguições de palavras, eram perseguições mortais mesmo, pessoas que queriam tirar a vida dos discípulos de Jesus em função daquilo que eles estavam pregando, porque eles acreditavam que aquilo ia criar uma certa desordem social. Então, como pregar diante de emoções tão fortes como o medo e a ira, por exemplo? O medo eles controlavam bem, afinal o Senhor estava com eles, estava guiando eles, mas ao ver muitos dos discípulos sendo torturados, o seu povo ser humilhado, muitas vezes, como o apóstolo Paulo, chicoteado nas praças, não é muito difícil a gente entender que isso causava uma certa ira no povo de Deus. Mas Deus deixou recomendações a respeito desse sentimento e como a gente pode fazer para dominá-lo, né? Então, a primeira advertência é que a ira do ser humano não produz a justiça que vem de Deus. E como é que a gente vai fazer na questão da ira? Eu tenho um texto lá também que está em Timóteo, aliás, 1 Timóteo, deixa eu abrir aqui, né? Esse recurso é muito bom, que ajuda bastante a gente aqui. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 8, diz assim, deixa eu ver aqui, isso mesmo. Quero, portanto, que em todo lugar de culto os homens orem com mãos santas, levantadas, livres da ira e de controvérsias. Então, era uma advertência, né, que Paulo estava fazendo para Timóteo, que as pessoas tinham que orar, mas orar sem sujeira no coração, sem mãos contaminadas, né, pela prática de violência contra as pessoas ou algo desse tipo. Então, era uma advertência também muito forte. Eu quero ler outra que está lá em Efésios capítulo 4. Eu vou ficar mais na base das advertências e do que fazer para a gente poder se organizar aqui nessa fala, né? Então, uma advertência de Deus que veio
através do apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, capítulo 4, verso 25 em diante, diz assim: portanto, abandonem a mentira e digam a verdade a seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo. Não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. Então está aqui o apóstolo Paulo, né, veterano de missões, falando a respeito aí da ira e do que ela faz. Ela pode criar uma oportunidade para o diabo vir destruir aquilo que a gente tem plantado como povo santo do Senhor. Mas a recomendação interessante que está aqui no verso 26, e não pequem ao permitir que a ira os controle, acalmem a ira antes que o sol se ponha. Então, uma advertência e que leva também à ideia de que você tem condições de se acalmar. Você tem condições de desviar o olhar da situação que está te causando aquele estresse, aquele problemão, né? Até o ditado popular fala, né? Você tem que contar até 10, 1, 2, 3, tal, respirar, sair de cena. A cena muitas vezes é uma cena ruim e você pode ficar contaminado com aquilo ali. Se você permanecer ali, a ira só vai aumentar, né? Eu sei que nesse período de quarentena é difícil, muitas vezes os conflitos domésticos são bem intensos, a gente tem relatos de alguns deles e não são muito bons, em que os cônjuges não se dão, né? As pessoas que são casadas ali, elas se olham com rivalidade ou por alguma coisa que acontece dentro de casa, já cria um ambiente de ira muito forte por parte dos cônjuges e aí fica difícil. Ou até mesmo para as crianças, né? Das crianças, a relação doméstica entre pais e filhos pode gerar esse tipo de conflito e você não conseguir se acalmar. E na hora, você poder aí fazer coisas assim terríveis. Muitas vezes pode até te trazer muita vergonha e dor no futuro, toda vez que alguém se lembrar do que foi que aconteceu ali naquele momento. Então, aquilo que Deus tem para nós, em termos de o que você pode fazer, está lá em Romanos capítulo 12. Romanos, deixa eu ver se eu acho o texto aqui. Romanos 12, verso, deixa eu ver aqui, verso do 18 até o 21, diz assim: no que depender de vocês, vivam em paz com todos. Amados, nunca se vinguem. Deixem que a ira de Deus se encarregue disso, pois assim dizem as Escrituras: a vingança cabe a mim, eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Pelo contrário, se seu inimigo estiver com fome, dele de comer, se tiver com sede, dele de beber. Ao fazer isso, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixem que o mal os vença, mas vençam o mal praticando o bem. Essa recomendação do Senhor, né, que vem aí através do apóstolo Paulo. Paulo foi muito enfático nessa questão da ira, porque ele viveu momentos assim terríveis, né, e sabe o que esse tipo de sentimento pode fazer com o coração do ser humano. E para você que está aí com a sua família, dentro da sua casa, está vivendo uma experiência bem interessante, que é uma proximidade, e proximidade traz conflitos, não há como você escapar disso. Um liga a televisão num programa, o outro já queria no outro, aí fica aquela briga para ver quem troca de canal, ou ainda você gostaria de ter um pouco mais de privacidade no quarto, aí entra alguém, corre, bagunça as tuas coisas, você é metódico, gosta da tua gaveta bem arrumadinha, e vem alguém, tira as coisas de dentro da gaveta. Enfim, dentro de uma casa o que não falta são situações que provocam a ira. Mas não me refiro tão somente a esse tipo de ira, mas uma ira mortal, um ódio que pode crescer e pode se tornar uma erva daninha muito forte na vida de casais, por exemplo, né? Ou de pais e filhos, o pai que não fala com o filho ou com a filha por conta de alguma situação que provocou uma ira muito forte, né? Para tudo isso é necessário você substituir essa ira pelo perdão de Deus e começar a praticar aquilo que a palavra diz no verso 18 de Romanos capítulo 12. No que depender de vocês, tenham paz com todos. Que Deus abençoe, espero que essa palavra tenha alimentado o teu coração, né, nesse momento.
e que você possa viver em paz dentro da tua casa.